No ar, Cartão de Visita News, o seu programa de entrevistas. Apresentação, Zacarias Pagnanelli. Apoio, Grupo Tati de Comunicação e suas plataformas. Ter um banco na palma da mão é ter mais praticidade, é ser Digimais. Pagamentos, transferências, Pix, cartão de crédito, tudo pelo app. Faça mais por você. Banco Digimais, um banco para todos. Após o sucesso do Residencial Guaporé 1, a construtora Pereira Alvim apresenta seu mais novo empreendimento em Matão. Residencial Guaporé 2. São lotes a partir de 360 metros quadrados em um residencial fechado, de altíssimo padrão e pagamento facilitado direto com a construtora. Ideal para você investir ou construir a casa dos seus sonhos. Viva com sua família no ponto mais valorizado da cidade. Com conforto, tranquilidade e completa harmonia com a natureza. Plantão de vendas no local. Ligue 0800 942 5151 e saiba mais. Residencial Guaporé 2. Seu bem viver começa aqui. Pereira Alvim. Sonhamos mais, construímos mais. Precisa fazer mais pelo seu negócio? A Soucred Mais é o parceiro certo para ajudar as pequenas empresas. Tudo de forma rápida e simples. Quer fortalecer o caixa? Peça seu microcrédito direto pelo aplicativo. Você também pode antecipar recebíveis. E ainda tem a linha especial de capital de giro para quem é MEI. Para ser grande, tenha um parceiro que faça mais por você. Soucred Mais. Baixe o app agora. Informação de qualidade. Jornalismo profissional. Entrevistas exclusivas. Cartão de Visita News. Meu amigo Zacarias, do Cartão de Visitas, estou aqui em Budapeste, na Hungria. Olha, ó. Isso aqui é um cartão de visitas para você, hein, Zacarias? Olha aí, meu irmão. Que cidade linda, Rio Danúbio lá embaixo, estamos no alto de uma montanha. E sou eu, Davi Cardoso, te mandando um grande abraço, meu amigo Zacarias. Beijo a você e a todo mundo do Cartão de Visitas. Cartão de Visita News, com Zacarias Pagnanelli. Apoio, Grupo Tati de Comunicação e suas plataformas. Muito obrigado pelo teu prestígio aí. Deixa eu só tirar do seu rosto aqui para a gente se vê-la melhor. Obrigado por deixar um pouco do seu tempo para dar entrevista para a gente. Deixa eu apresentá-la rapidinho e aí a gente vai conversando aqui. Bom, eu estou aqui com a doutora Marcela Rodrigues de Siqueira Vicente. Ela é graduada em Direito pela Universidade Federal de Goiás, 2002, pós-graduada em Direito Processual, que foi grande transformação, que recebeu o título de especialista na Universidade da Amazônia, na UNAMA. Qualquer coisa, a senhora me corrija, por favor. Opção para magistério 2006-2008 e mestrado profissional em Direito Econômico e Desenvolvimento do Instituto Brasileiro de Ensino e Desenvolvimento e Pesquisa do IDP, em 2021-2023. Bom, eu quero dizer o seguinte, que ela é superintendente regional da Polícia Federal do estado de Goiás. O currículo dela é muito extenso e muito mesmo. Inclusive, a formação complementar, toda a experiência profissional, as informações adicionais estarão todas hospedadas no Cartão de Visita News, na R7, na Rede Brasil Televisão, no TH+, em 30 portais no Brasil. Estará tudo hospedado lá, com a nossa entrevista. Doutora, obrigado de novo eu quero agradecer também o presidente do Sindepol de Goiás, doutor Adriano Costa, que é professor, que já me deu entrevista 2 vezes, inclusive com baita de um time, com a doutora Ivana Davi, e que fez a ponte, porque eu até indico
que as pessoas que são do meio que assistam o YouTube Autoridade Policial. É muito bem feito, muito técnico e eu acho que vale a pena prestigiar. E eu assisti a doutora, por um acaso, que acompanha a doutora Adriana, e falei, doutora Adriana, você precisa me fazer a ponte, porque de 10 anos para cá, a Polícia Federal tem se destacado muito isso, nós vamos falar no decorrer. Eu queria que você me falasse, doutora, eu vou até tirar a liturgia do cargo, vou te chamar de você. Claro. Marcela, como é que você conseguiu, como é que você chegou? Mas vamos antes. Como que iniciou a sua carreira jurídica? Como é que você chegou nesse ponto? Bom, primeiramente, quero te parabenizar pelo seu trabalho. Eu andei assistindo alguns podcasts anteriores e, assim, muito instrutivos, esclarecedores, e nos traz uma nova realidade que hoje tem sido substituído cada vez mais da televisão pela internet, podcast a gente consegue ouvir em deslocamentos, então é uma tendência irreversível, né? Quanto ao Adriano, que você mencionou, é um brilhante colega, eles estarão até iniciando amanhã um seminário da Polícia Civil, com vários estados sendo convidados, próximo a Brasília, no Resort Alexânia, e eles também têm desenvolvido um trabalho brilhante, sobretudo nesse âmbito de polícia que muito se assemelha a uma das atribuições da Polícia Federal. E para nós foi um grande honra e prazer estar com eles e participar, né, dessa oportunidade agora com você. Bom, quanto à sua pergunta, eu fiz federal, né, fiz direito na Federal aqui em Goiás, e o primeiro concurso que cheguei a tirar o AB, mas não cheguei a advogar. Tirei o AB, mas não advoguei. E o primeiro concurso que eu passei foi para escrevente, no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, período que eu fiquei um tempo, e depois no Ministério Público Federal, também concurso público. No Ministério Público Federal eu cheguei a trabalhar no interior do Estado de Goiás e retornei para Goiânia. E aí, nesse âmbito de concurso, eu continuei prestando vários concursos e fui chamada para a Polícia Federal. Naquela época, ficavam 6 meses na Academia Nacional de Polícia em Brasília. Então, era um longo período e não se sabia para qual local do país iria. E até então fui, participei e tomei posse no estado do Maranhão. Tendo ficado lá por um tempo, retornei, porque nessa época eu já era casada. E meu marido trabalha, né, no estado de Goiás. E daí eu retornei para Goiás e estou na Superintendência da Polícia Federal em Goiás desde 2010. E por questões pessoais eu optei por não sair do estado. Fui convidada para assumir algumas funções fora do estado, mas optei por permanecer. Não é comum que um superintendente seja do próprio estado, né? Mas quis Deus que eu fosse convidada em 2020, eu assumi por um período como superintendente, na época da pandemia, então não teve muita solenidade, porque era aquela loucura, né? A polícia não teve trabalho remoto, a polícia não para. Pelo contrário, era até mais acentuado as demandas, cada vez mais. E aí fiquei por um tempo em 2020, fui convidada para assumir em outro estado, não optei por não ir, e aí fui para a área do mestrado acadêmico, né? Pretendia dar aula, enfim, uma área bastante interessante e revolucionária, porque é um marco na sua vida, sobretudo depois que você está muito tempo na polícia. O ambiente policial, ele é meio workaholic, né? Então, o tempo inteiro aquela demanda, então quando você... mas eu não parei de trabalhar, eu fiz concomitante, eu fazia aos finais de semana, né? Por um período online, porque estava durante a pandemia, e o último período presencial aos finais de semana, em Brasília, o IDP. E aí foi um marco profissional, porque você consegue mapear e ressignificar alguns conceitos, alguns procedimentos, entendimentos, do outro lado, do lado da advocacia, do lado do judiciário, do lado do próprio Ministério Público. Então, é uma gama de novos valores trazidos, novos paradigmas. Então, isso robustece bastante o trabalho, né, da polícia. Nessa ocasião, eu estava na corregedoria. E a corregedoria da Polícia Federal, ela é um pouco diferenciada das outras instituições. Porque na Polícia Federal, ela recebe todas as notícias crimes, ou seja, toda e qualquer denúncia chega à porta de entrada pela corregedoria. E a análise dessa notícia crime, ela tem que ser bastante profunda, sobre competências, sobre atribuições, sobre justa causa, viabilidade investigativa, porque quando se inicia uma investigação, você adentra no direito do outro, né, de ser investigado, enfim. E aí nós conseguimos fazer um excelente trabalho na corregedoria, com base, e aí essa foi a tese do meu mestrado, inclusive, com base na Agenda 2030 da ONU,
dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Um dos objetivos é o 17, que fala sobre instituições eficazes. E aí ele nos traz à tona essas perguntas. O que é uma instituição eficaz? São quantidades de mandados de prisões realizados? São quantidades de inquéritos? Ou seria a resolutividade desses inquéritos? Né? Todas essas novas informações são trazidas à tona para repensar. E foi feito com base em estudo de caso, porque eu peguei um projeto desenvolvido enquanto corregedora, e a pesquisa foi um estudo de caso, a metodologia, né? E ela conseguiu verificar, e aí o recorte foi Estado de Goiás, 2020 e 2021. E nós conseguimos verificar que Goiás teria ficado em primeiro lugar no país quanto à questão de quantidades de denúncias que chegavam sem justa causa para iniciar a investigação. Então, ao invés de usar todo aquele aparato, porque a Polícia Federal é um pouco diferente das demais polícias, ela é uma polícia com efetivo reduzido, né? O forte da Polícia Federal não é o numerário do efetivo. Basicamente a questão da inteligência, da tecnologia, metodologia. Então, a gente conseguiu dar uma enxugada na quantidade de investigações, o que, consequentemente, robusteceu a qualidade da prova, né? Essa qualidade da prova de investigações, de operações policiais. E daí, depois disso, teve a mudança, né, da gestão da Polícia Federal. Agora, esse ano, a Polícia Federal faz 80 anos. E existe um projeto de transformação organizacional por essa nova gestão, em que ela traz à tona toda uma revisão do planejamento estratégico, traz a governança, traz essa gestão por competência, surge também a questão de mapear os dados por BI, então a gente consegue mensurar de forma muito objetiva as métricas de produtividade. Então, eu acredito que tudo coincidiu para o bem, né? Foi positivo porque eu estava caminhando num rumo que acabou sendo reforçado pelo decorrer do pós-pandemia, porque nesse período pandêmico, então, nós tivemos também a questão dos inquéritos físicos, foram todos digitalizados, né? PJE para a Justiça Federal e ProJude para a Justiça Estadual. Então, nós vivemos um período muito produtivo, em que estavam todos afastados, trabalho remoto fora, né? Mas na Polícia Federal estava full trabalhando, até dobrado, porque nós oportunizamos esse momento de levar tudo para a era digital, que é o que nós temos. Muitas oitivas passaram a ser realizadas, né? Como ainda estão sendo, de forma digital. E no estado de Goiás, nós só temos 3 unidades da Polícia Federal, que é na capital, Goiânia, na cidade de Jataí e na cidade de Anápolis. Então, são poucas unidades, é um estado grande, né? E o efetivo não tão grande. Então, a gente teve que otimizar essa produtividade com novas tecnologias, com inovação, com projetos, né? E aí, em 2023, eu fui convidada novamente, porque daí eu estava como corregedora, eu saí de superintendente, fui para corregedora. Em 2023, eu fui convidada novamente para assumir no meu estado, que foi uma enorme alegria, né? Eu estava lendo, inclusive, essa questão que você foi convidado novamente, você chegou a ser superintendente substituta uma época, é isso ou não? Não, é assim, eu fui nomeada. Substituta eu fui por 3 gestões anteriores. Então, aí, por eu não sair do estado, eu atuei em todas as áreas da Polícia Federal. Previdenciário, tráfico de pessoas, pornografia infantil, fazendário, teve a Operação Desventura, que é das loterias, enfim, por inúmeras áreas. E fui para a parte de polícia administrativa, que é essa parte de passaporte, químicos, segurança privada, né? E aí, eu fiquei... O DREX, que chama DREX, o nome, que cuida da parte de polícia administrativa, ele é o substituto automático do superintendente. Tá. Então, eu fiquei como substituto automático do superintendente em 2 ou 3 gestões. E aí, depois, eu assumi como superintendente, publicou portaria, tudo, mas foi naquele período em que houve várias trocas de diretores gerais. Então, aí foi quando eu deixei de ser superintendente, fui para a corregedora, e agora, em 2023, novamente eu assumi como superintendente. Doutora Marcela, você comentou que assistiu para... normalmente é assim mesmo, quando a gente convida que é jornalista, é envolvido no meio, que a gente convida, principalmente a Polícia Federal, não sei se você vai concordar comigo, ela virou, eu falo, até brinco às vezes, é normal, né? O programa parece formal, mas ele é totalmente informal, que eu acho que é isso que tira essa parte engessada da área jurídica, do celeiro que nós vivemos. E eu costumo dizer assim, e você comentou um negócio também que é importante, você falou, não é normal eu ser
superintendente no meu estado. Sim. Realmente é engraçado, porque quando tem as operações dentro do seu estado, eu não sei, eu queria que você me falasse sobre isso, que é uma questão operacional. Às vezes tem operações que o seu pessoal não é, que é dentro do seu estado, que vocês não são informados. Acredito que o superintendente sim, mas muitas pessoas da Polícia Federal não, né? Não. Porque existe uma troca, não existe uma troca, às vezes, em operações? Eu queria explicar sobre isso. Essa questão, deixa eu te explicar, essa questão do gestor, né, do superintendente. Em âmbito nacional, existe uma cultura institucional de que um superintendente vai para outro estado, né? Tá. Mas isso não tem a ver com operações policiais, já te explico por quê. Tá. O fato é que nessa gestão, além de mim, vários colegas atualmente superintendentes são do próprio estado. Eu enxergo isso como extremamente positivo, e não estou falando... Eu também acho, você conhece, eu também acho. Exatamente, você já conhece as instituições parceiras, né? Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Judiciário Federal, Judiciário Estadual, AGU, CGU, enfim, todos esses, Receita Federal. Então, otimiza o tempo, porque um superintendente chega de fora, ele vai gastar no mínimo 6 meses para saber quem é quem. Estou sendo otimista, 6 meses. E a rotatividade, quando ela é grande, dificulta ainda mais, porque você monta as equipes, geralmente trazem pessoas de fora, o superintendente traz o substituto dele de fora, enfim, aquela equipe imediata de fora. Então, isso delonga um grande tempo para mapear quem é quem, para essa questão de gestão por competências, saber quem, porque ninguém é bom em tudo, né? Na verdade, ele vai se especializando e tem afinidade, hora ou outra, igual tem acontecido recentemente, um colega falou, olha, eu estou há 10 anos no previdenciário, eu quero trocar. Você tem certeza? Porque é excelente profissional. Não, tenho certeza, eu quero ir para outra área. Então, isso otimiza muito, né, o fato de já ser daqui. E gera para o efetivo uma expectativa de que daqui a pouco pode ser eu que esteja lá. Que é o que acontece nas demais instituições, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, tem a lista tríplice, né, Judiciário. Então, o normal, na verdade, a Polícia Federal, eu acredito que é uma das únicas instituições diferenciadas nesse quesito, o que acabou sendo minimizado agora nessa gestão. Quanto às operações policiais, na verdade, por 2 motivos isso não tem relação, né? Causa e efeito. Primeiro, porque quando uma notícia-crime ela chega, e eu digo como corregedora, como eu já estive, o corregedor vê a notícia-crime, faz a análise e distribui para o coordenador, que chama DRPJ, para o coordenador dos delegados, para que ele distribua para qual delegacia, a partir da matéria do fato investigado, da hipótese criminal. Depois que essa notícia-crime desce no sistema, a gente fala desce, nem o corregedor enxerga mais. Ela se torna sigilosa, sobretudo no caso das operações policiais. Então, se o corregedor pesquisar lá o nome de um investigado, ele não vai localizar, porque o sistema ele é auditável e ele é feito exatamente para isso. Então, nem o superintendente fica sabendo. Se você me perguntar hoje, eu brinco assim, se tiver um mandado de busca em relação a um vizinho, eu não vou saber. E isso é muito bom, porque blinda o gestor, blinda a equipe investigativa. Então, cada vez mais, essa equipe ela tem trazido para si a responsabilidade para abuso de autoridade, para o robustecimento da qualidade da prova, que nós estamos falando do direito do outro também, e para a questão trazer cada vez mais a parte técnica, né? Em Goiás, nós estamos trabalhando cada vez mais a perícia junto com a equipe investigativa. O que antes a equipe investigativa, e daí, no momento de deflagração de uma operação policial, tem os materiais apreendidos, só naquele momento ia para a perícia. Agora não, agora a gente está trabalhando junto. Olha, o que você... Porque hoje em dia, praticamente tudo é cibernético. Tem alguma coisa cibernética, né? O que antes era crime cibernético, hoje, em qualquer área que você falar, você vai precisar, né? Hoje até tivemos uma reunião com o pessoal do Celebrite, enfim. Hoje tudo tem uma ponta de cibernética. Então, o perito ele passou a participar, inclusive, da investigação. E aí, só aquela equipe que vai ter acesso ao conteúdo da investigação. Então, a equipe que eu digo é o delegado, o escrivão, os agentes e o perito, acaso tenha. E aí, o momento de deflagração de uma operação policial, ela nem é feita pela equipe investigativa. É o que a gente chama de fase ostensiva. O que significa? É o momento de cumprimento dos mandados. E aí, sim, vem pessoas de outro estado. Aí é sempre cruzado, o que é bom, porque você vai cumprir mandado, a chance de você conhecer ou não o investigado, né, sendo de outro estado, é quase nenhuma, 0. E, além do que, a equipe que cumpre o mandado, ela só tem acesso ao conteúdo do mandado, qual o endereço, quem é, 5 horas da manhã, 4 horas da manhã. É o que a gente chama de briefing. Sei. Briefing é o quê? Reúne 4, 5 horas da manhã
discutir o que vai, qual é a operação, para onde A é. equipe investigativa vai explicar, olha, isso aqui trata-se disso, distribuir as pastas, né, que a equipe que vai cumprir, a gente fala investigado, né, X, endereço tal, tá aqui a ficha do alvo. E aí sai. Então, é um momento muito curto, exatamente para evitar qualquer tipo. É muito caro para a Polícia Federal esse valor de sigilo. Muito, 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 muito. Eu, como trabalhei na parte de inteligência, eu já presidi inquérito de vazamento contra colegas, entendeu? Então, isso para nós é muito caro, muito valioso. E os sistemas, hoje em dia, a tecnologia avançou muito. Então, reforçou essa vedação de acesso a conteúdo de investigações. Eu queria te perguntar uma coisa. O cartão de visita, na realidade, a gente eu falo cartão de visita porque a gente ficou com o programa 12 anos na Record News e Record Internacional. E sempre a gente comenta que a maior superintendência de São Paulo, até por causa da questão do Estado e tudo mais, e a gente vem entrevistando, inclusive, alguns superintendentes de São Paulo. Inclusive, o cartão de visita chegou a entrevistar o diretor da Polícia Federal, na época, Leandro Daello, isso há 10 anos atrás. Deu entrevista para a gente e tal. E eu diria o seguinte, sem ser machista, nada, mas eu enxergo... você foi uma quebra de paradigma de ser uma superintendente por ser mulher ou não? Sim, por dois motivos, na verdade. Primeiro, porque em Goiás, desde 1965, eu fui a primeira mulher a assumir como superintendente, lá em 2020. Então, desde 1965, a gente tem uma galeria de superintendentes, né, que quando sai, que deixa a foto lá. E daí, desde 1965, todos homens. Para 2020, uma mulher. Opa! Então, assim, obviamente, muitas delegadas passaram pela superintendência. Quando eu cheguei em Goiás, existiam delegadas super competentes, né? Então, a quebra de paradigma ela é dupla. Primeiro, por ser mulher, por ser do Estado, por ser superintendente 2 vezes, na verdade, né? Mas, atualmente, existem 9 mulheres. Das 27 unidades, existem 9 mulheres. E entre os diretores, existem 2 diretoras mulheres, o que é inédito. Aí você me diz, isso aí tem uma perpetuidade? Não. Que eu falo de um desenvolvimento sustentável, né? Existe uma previsão normativa? Não existe previsão nenhuma, né? Nós não temos nem a lei orgânica. Na verdade, se um outro diretor-geral assumir, não, eu vou tirar todo mundo, vai ser todo mundo homem. Vai ser todo mundo homem. Não vai ter... né? Não existe nenhum tipo de... Por exemplo, a Polícia Militar do DF tem um teto que só pode entrar 10% de mulheres. Então, na Polícia Federal não existe o teto. O tanto que passar, vai entrar. Mas também não existe previsão normativa de que assuma funções de chefia. E aí eu fiz até uma pesquisa, que nós participamos de uma audiência pública na Câmara dos Deputados, sobre essa questão da invisibilidade da mulher na segurança pública. E nós identificamos que atualmente existem 18% somente de mulheres na Polícia Federal, dentre todos os cargos, né? Então, aí nós temos delegado, escrivão, agente, papiloscopista, perito, servidor, que é o servidor administrativo. Então, nós temos um leque de cargos. E dentre todos, 18% são mulheres. Tá. E daí você me diz, por que 18% não passam? Eu achava que era, inclusive porque a prova física é muito difícil, né? Na época, então, e isso também faz parte do atual projeto de transformação organizacional. Antes, focava-se muito na questão da prova física. Hoje, menos. Hoje, o que tem se incentivado é mais essa questão das línguas. Vai ter concurso esse ano, provavelmente. Então, o enfoque maior não é na parte física, e sim na questão de línguas, nessa revisão do que é cobrado. Bom, mas então, naquela época, precisava fazer 3 barras. Uma mulher não treina barra, né? O homem vai brincar no parquinho e fica fazendo barra. A mulher não treina barra, gente. Então... Eu ia falar sobre isso. Inclusive, com essa questão da... Você falou que, inclusive, não tem a questão da lei orgânica. A gente sabe que também é muito fake e tal. Quando entrou a questão da internet, pandemia, o que aparecia na internet de mulheres, de Polícia Federal, principalmente Polícia Rodoviária Federal, que é uma outra instituição em paralelo, com umas roupas meio... Eu falei, mas isso aqui não é possível que se permita isso dentro da polícia. Eu falei, mas talvez seja um meio de você divulgar. Então, essas coisas que eu achei muito estranho. Aí, nós estamos num momento exatamente de transformação organizacional mesmo. Então, por vários motivos. Número 1, a Polícia Federal ela não era... você pode observar, há uns anos atrás,
quase ninguém dava entrevista, as ações da Polícia Federal não eram divulgadas, existia inclusive uma vedação. O policial não podia ter rede social, então existia, era uma cultura de que não, de jeito nenhum, sigilo, sigilo, sigilo. E a própria sociedade tem exigido participar. O que a Polícia Federal está fazendo? Nós precisamos ver, é partido A, é partido B, então isso é uma demanda da sociedade. É importante. Então a Polícia Federal ela tem sido cada vez mais transparente na divulgação de suas ações. Sobretudo porque na Polícia Federal não tem só a parte de polícia judiciária, existe a parte de polícia administrativa, que é uma prestação de serviço público propriamente dito, que inclusive é muito caro, passaporte, armas, são valores altos que são pagos, né, para essa prestação de serviço. E cada vez mais o cidadão tem avaliado. Então, tem vários canais de avaliação. Hoje em dia, QR Code. Você vai fazer um passaporte, tem o QR Code para falar a qualidade do atendimento, métricas de tempo de atendimento. Então, tudo absolutamente mensurado. E aí, cada vez mais a Polícia Federal, então, tem trazido isso para a sociedade, né? O que é divulgado. Ainda temos alguns limites, até para a preservação de direitos humanos. Não tem divulgação de nome de investigados pela Polícia Federal, de fisionomia, não existe. Mas um grande avanço nessa transparência das atividades, né? E na questão das mulheres, e aí você vai entender por que tem aparecido mais mulheres nas divulgações. Uma pesquisa realizada identificou que o percentual que entra de mulheres na Polícia Federal, na primeira fase, é o mesmo que vai até o final. Ou seja, o problema, esse quantitativo mínimo, qual o motivo? Falta de interesse da mulher em entrar na Polícia Federal. E aí você me pergunta por quê? Porque existe essa visão, a Polícia Federal vai para a rua, ostensivo e tal, né? O que não necessariamente. Temos policiais mulheres operacionais, ótimo. Mas temos outras que também não são, né? E tem espaço para todos esses profissionais em diferentes. Acho que sai. Agora voltou. Voltou. Dessa atividade da mulher. Então, mas será que essa questão foi o que você falou? Será que até porque por ser polícia, operações e tal, a mulher não iria até o final por causa disso? Mas eu não vou ter chance. É uma linha que como eu falo, quebra de paradigma hoje. É uma linha que só tem homens, polícia, vai pra rua, toma tiro, tem que entrar em confusão e tal. E a gente sabe que não tem nada a ver uma coisa com outra. Você, na verdade, Marcela, você é a única gestora da Polícia Federal hoje, nessa função, como superintendente? Tem nove mulheres no Brasil. Nossa! 9 estados de superintendentes atualmente mulheres. E uma questão que você pontuou das mulheres, novos projetos também têm sido implementados dentro da Polícia Federal para atrair maior participação feminina. E aí você me diz qual? O projeto Rosa dos Ventos, que é essa questão, o projeto PF por Elas, que é o quê? A questão de um esforço concentrado para assédio sexual, assédio moral. Agora tivemos, essa semana, publicada a nova instrução normativa de remoções, que facilita, porque como é um concurso nacional, então você vai sozinha para o Maranhão ou Porto Velho, entendeu? Então, a pessoa é do sul e vai para o norte, sozinha. Isso é um fato que desmotiva a mulher. Não vou passar em concurso para ir sozinha. Então, hoje, atualmente, a instrução normativa, ela flexibiliza algumas remoções, ainda que provisórias, para atender essa questão do interesse familiar. Outra evolução que teve também na minha época, quando a mulher engravidava ou amamentava, ela participava de sobreaviso, ela viajava em missão. Então, nós temos muitas viagens em missão. Então, tem operações obrigatórias, permanentes, em que o policial é obrigado a ficar 60 dias fora, 30 dias fora. Então, isso também é um elemento que desmotiva. O policial vai falar, cara, como é que eu vou ficar 90 dias fora? E na época não existia nenhum normativo, falar, ela tem filho, não. Está amamentando, não. Pelo contrário, quando você voltava, e eu digo com propriedade que eu tenho 2 filhos, né? Então, quando voltava, eu falava, não, essa aí já voltou descansada da licença maternidade, agora põe para tomar. O dobro, para trabalhar o dobro, né? E aí não existia normativo. Hoje já existe. Normativo que essa mulher ela tá fora de sobreaviso, ela está fora dessa missão obrigatória. Então, tem todas
melhorias que certamente influenciarão numa maior atratividade no interesse das mulheres. Eu queria te perguntar o seguinte, faz parte da carreira, até carreira profissional, ou final de carreira, na realidade, mas eu queria saber, você já foi adida em algum estado ou em algum país? Ou necessariamente não é obrigatório, até pela função que você exerce? Nunca fui. A questão das adidanças é a adidança de obrigação. A Polícia Federal hoje ela está em cerca de 20 países, né? Por causa das não só Interpol, a gente pensa muito em Interpol, mas tem Interpol, Europol, Ameripol. Então, a Polícia Federal está em 20 países. E aí a escolha é por parte do diretor-geral com anuência, porque nós somos vinculados ao Ministério da Justiça e Presidente da República. Então, são indicações, né? Eu nunca fui, nunca saí do país. E aí, por um período de 3 anos. Alguns são 2 anos, outros são 3 anos, porque hora é adido, hora é oficial de ligação. Eu quero fazer... Só te interromper um pouquinho. Não, pode continuar. No estado, em cada estado tem o Núcleo de Cooperação Internacional, que é o quê? E aí isso eu já fui. Representação regional, que antes falava representação regional da Interpol, mas ele é mais abrangente, porque não é só Interpol. E aí em cada estado tem o indicado, né, o nomeado, que é uma função, para ser o Núcleo de Cooperação Internacional. E aí eu já fui no estado de Goiás. Mas aí é a Polícia Federal no estado aqui, participando da cooperação jurídica e policial. Vocês têm uma prática, acredito eu, até você tinha comentado comigo, que também é o perfil do programa, a gente fazer sempre na quinta-feira, criou público e tudo mais, mas a gente está vendo que tem bastante. Eu ia te perguntar o seguinte, vocês todo mês, todos os superintendentes se reúnem com o diretor-geral em Brasília? Não necessariamente todos os meses, mas a gente faz reuniões periódicas e depois da pandemia, muitas online. Na sexta-feira, por exemplo, eu tenho uma. Então, assim, porque além do diretor-geral, tem os diretores. Então, por área temática, a parte de inteligência, a parte de informática, a parte de cooperação internacional. Então, hora ou outra, a gente está tendo essas reuniões de todos os superintendentes, na maioria das vezes online, e pelo menos uma vez ao mês presencial em Brasília. Vocês chegam vocês como superintendente, que acima de vocês tem o diretor-geral, vocês têm contato com o secretário de Justiça, com o ministro da Justiça, não? Sim, semana passada nós estivemos em Brasília, todos os superintendentes. E do Ministério da Justiça, 2 estiveram para um curso conosco lá na DTEC. Então, da outra vez que eu fui, estivemos lá dentro do Ministério da Justiça, teve uma reunião com todos os superintendentes. É que esse ano tem sido um pouco sui generis pela questão da fuga do presídio, alguns imprevistos, né? Então, o ministro tem tido muito tempo para estar reunindo o tempo inteiro, mas estivemos com ele esse ano já, com o atual ministro, na Academia Nacional de Polícia, todos os superintendentes. Você tem um grande hoje secretário de Justiça lá, que chama-se Mário Sarrubo. Eu conheço o doutor Mário faz mais de 20 anos, acompanhei a carreira dele como promotor público, como procurador. É sensacional. Mário, uma pessoa, você deve ter tido, se você não teve contato, seria importante um dia, em algum momento, quebrar o protocolo e chegar perto, porque o Mário é uma pessoa muito acessível. Um cara, número ímpar. Não tem, ele é um cara... Eu vi uma entrevista dele hoje, achei ele bastante centrado. Indagaram para ele sobre a questão da votação no CCJ, da questão das armas. Se os estados poderiam deliberar, e ele foi muito, muito centrado. Ele falou, olha, eu não conheço o conteúdo do que foi aprovado, normativamente está previsto como de atribuição da União, legislar sobre o tema, mas eu achei ele muito centrado, muito equilibrado, com muito domínio do assunto. É um cara humilde demais, e assim, humilde, mas um cara firme como você, né? Porque eu percebo que você é uma pessoa firme para falar. É uma mulher que tem que se impor, né? Até pela questão do cargo. Você fica falando, mas a superintendente, inclusive, que já foi corregedora, quer dizer, você imagina o que você não aprendeu, aí fala, ó, aqui não tem conversa. Sabe o que eu queria te perguntar? Bom, a Polícia Federal virou uma marca, porque, inclusive para o jornalismo. Isso é conteúdo, é pauta, é conteúdo. Quando a Polícia Federal entra, todo mundo para ver, ó, quem vai ser, quem não vai ser, ou de que forma estão trabalhando e tal. Eu queria te perguntar o seguinte, e há muitas apreensões, tanto às vezes não de pessoas, né, mas de documentos e tal.
Eu não sei como é que é no seu estado, mas tem efetivo para esse monte de gente, de trabalho? Consegue fazer andar o inquérito com tanta coisa para ser investigada? Então, eu brinco muito que antes o que se protegia era patrimônio e hoje cada vez mais, por isso eu disse que hoje em dia tudo é cibernético. Antes se protegia patrimônio. O que nós tínhamos? Muito assalto a banco, sobretudo no estado de Goiás. Hoje, o tipo de crime, a modalidade deletiva, ela é mais para obtenção de informações. Então, isso influencia em qual material está sendo apreendido. Então, o que antes você falou eram papéis, documentos, hoje muito pouco. Hoje é mídia, HD, quebra de dado telemático na nuvem. Então, são informações. Então, mudou muito qual é o material apreendido. Além disso, tem a questão de descapitalização da organização criminosa, que nós temos uma problemática em nível nacional, que está mundial, quanto à questão das prisões, né? Tem sido cada vez deferido menos quantidade de prisões. Então, vai-se para a questão patrimonial, de descapitalizar essa organização criminosa. E aí, diga-se como exemplo, no estado de Goiás, no ano passado, nós tivemos a apreensão de 7 aeronaves. Então, aeronaves de valores altíssimos, né? Semana passada, nós tivemos uma apreensão de meia tonelada de cocaína, um valor altíssimo, né? Então, o que antes era papéis para serem analisados, agora não é tanto papéis. E aí eu falo que tudo colabora para o bem, graças a Deus, que durante aquela pandemia, que minimizou muito o cumprimento de operações, né? Nós conseguimos dar uma boa enxugada nessa destinação de bens apreendidos. Mas o estado de Goiás tinha uma grande quantidade. Eu, como corregedora, era responsável por fiscalizar essa destinação de bens apreendidos. E aí, a maioria dos nossos inquéritos é Justiça Federal. Temos alguns casos de Justiça Estadual, mas a maioria é Justiça Federal. Então, nós conseguimos fazer um saneamento de bens apreendidos, de destinação, restituição ou destruição. Inclusive, foi feito um normativo durante a pandemia do CNJ, dizendo sobre essa questão dos bens apreendidos. Mas mudou muito o que está sendo apreendido atualmente. Mudou o que era papel. Raridade hoje papel para apreender. Tem se racionalizado mais. Por outro lado, tem se apreendido veículos, aeronaves e por aí vai. Agora, essa molecada, eu falo molecada, né? Porque eu sou mais velho e tal, e eu digo molecada porque eu acredito que esses caras que hoje estão na PF, né? Essa geração, essa geração nova, eu acho que você também é geração nova, eles Pastor, é a velha da polícia, porque você falou uma coisa muito interessante. A Polícia Federal ficou um tempo muito grande sem concurso. E aí teve sucessivos concursos. Então, hoje, dentro da Polícia Federal, nós temos um choque de geracional muito grande. Nós temos um efetivo bem novo, o que é muito bom, sobretudo para essa parte informática. Isso que eu ia falar, tecnologia. Muito, assim, assustador. Hoje mesmo eu sentei com um colega e falei, meu filho, pelo amor de Deus, o que é isso? Porque eu gosto de estar perguntando. Aí eu falei, você consegue não sei o quê? Não, consigo, isso aqui eu ponho no meu. Eu falei, gente, porque não é algo novo. Eles parece que já vêm com essa, sei lá, desde pequeno, né? Já começaram, então, assim, é outra geração. E aí nós temos... Aí o que acontece? Goiás, ela está na região central do Brasil. E aqui é final de carreira. A gente fala final de carreira pelo quê? Por qual motivo? Quando o policial vem para Goiás, é já no final da carreira, né? No meu caso. Agora não, agora a turma está chegando rápido. Então nós temos colega com 3 anos de casa que está em Goiânia. Falou, o quê? A gente brinca, fica na loteria sozinho, meu filho. Está em Goiânia com 3 anos de casa. Impossível isso na nossa época. Né? Mas por que isso? Porque existiu um tempo muito longo sem concurso público e aí depois teve concursos sucessivos. E além disso, o efetivo daqui, muitos teve aquela questão previdenciária, então muitos aposentaram. Mas atualmente, tanto no Nordeste quanto aqui em Goiás, o efetivo ele é mais final de carreira, que a gente fala, é mais envelhecido. O percentual do efetivo é mais envelhecido, porque é final de carreira. A gente brinca que Goiânia não tem praia, mas o negócio é bom, porque quem vem para cá não vai embora mais, não. Além dos goianos, nós temos colegas de outros estados, né? Carioca, nordestino, que vem e fala, quer ficar, não quer ir embora. E aí, quando a gente vai, fala, o que tem lá? Tem praia? Não, se tivesse praia, não ia caber o tanto de gente, porque sem praia o negócio já... Qual que é o aeroporto que fica sobre... O maior aeroporto, deve ter mais aí, que fica sobre a guarda da superintendência. Eu digo guarda porque você deve ter uma chefia lá que trabalha junto com a Receita Federal. Qual que é o aeroporto? Maior aeroporto? Porque aí o que tem de avião nessa área é uma coisa impressionante, né? Sobretudo na parte executiva, né? Avião executivo.
que é de cargas, enfim, além desse comercial. É o Santa Genoveva, que chama, na cidade de Goiânia. Enquanto eu estava como Drex, que é responsável por essa questão de controle migratório, nós conseguimos naquela 2019, por aí, nós conseguimos, porque antes ele era alternado. Então, quando não conseguia pousar em Brasília, ocasionalmente podia pousar aqui. Aí nós conseguimos que hoje ele é um aeroporto internacional, o aeroporto de Goiânia. O que significa isso? Significa que traz o controle migratório para a responsabilidade da Polícia Federal e também da Receita e da Anvisa, dessas outras instituições parceiras. Então, não só na questão do voo comercial, quanto do voo executivo de cargas. Então, o aeroporto fica na cidade de Goiânia, que é um aeroporto, eu estive recentemente porque teve a concessão. Quando ele foi internacionalizado, ainda era infraero, e atualmente ele está sob concessão. E eles nos reportaram que eles assustaram com a quantidade crescente de voos para o Estado. Tanto é que eles estão otimizando, trazendo a ala comercial para o aeroporto para comportar a alta demanda do fluxo de pessoas. Mesmo durante a pandemia, ela me mostrou lá, não sei se ficou em segundo do país. Então, assim, algo que assustou para eles, porque se olhando pela quantidade de habitantes, não me parece ser, mas é por questões comerciais, né, investimentos, enfim. É um pouco bastante atrativo. O teu estado, a PF do seu estado, tem muito contato com algumas, eu acho que até deve, né, mas eu não sei como é que é na tua região, se tem muito. Ou ser embaixadas ou consulados de outros países. Vocês são obrigados até pela questão da Interpol, você tem que ter contato direto com esses caras. Mas não só. Olha só, vou te dar um exemplo concreto. Ano passado nós tivemos o caso das goianas que tiveram a etiqueta da bagagem trocada. Inclusive, hoje teve operação aí, né? No aeroporto. Hoje teve, eu brinquei e falei, o negócio ali, você puxa uma linha, sai né? Então, nós tivemos o caso das goianas, da embaixada da Alemanha. Então, nós tivemos... Isso foi o fim da picada. Isso foi o fim da picada. Inimaginável. A palavra é essa. Inimaginável. Porque você é um modus operandi completamente diferenciado e muito bem operacionalizado. Fato é que o que veio à tona para a imprensa foram 2 goianas, mas, obviamente, tiveram mais vítimas como ela, né? Então, nós temos um caso muito emblemático, porque a Polícia Federal atuando, na verdade, é o que eu falo sempre, quando você inicia investigação, não é para condenar ninguém, não é a busca da verdade real. E, nesse caso, é uma prova concreta. Quando nós começamos a investigação, eu digo nós, porque foi um caso muito emblemático, e eu gosto muito de operação, de investigação, então, os colegas levaram lá para mim, olha, Marcela, tal. Foi uma investigação que durou 30 dias, mas quando chegou para a gente, ninguém falou, ela é vítima. Não, chegou que 2 goianas estão presas por tráfico de drogas, tráfico internacional de entorpecentes. É o que chegou. E é o que nós vamos investigar. E aí, durante a investigação, então aí foi ter as imagens, tudo que vocês acompanharam nos grandes canais de comunicação. Mas é um caso concreto de que houve uma participação e não foi nem via Núcleo de Cooperação Internacional. Foi assim, a gente correu contra o tempo, foram 30 dias. Foi assim, emblemático para nós. Inclusive, o tempo da investigação foi muito rápido, né? E, além disso, nós tivemos agora, esse ano, com 2 agências dos Estados Unidos deflagrando o tráfico de armas dos Estados Unidos para cá. Então, no dia da deflagração, foram cumpridas buscas na Califórnia e em Goiânia, goianos que estavam fora. Tivemos recentemente Portugal também, estive na Embaixada da China semana passada. Então, são casos em andamento e que a gente tem essa parceria. Então, por 2 motivos, por casos concretos e pela proximidade física de Brasília, né? Então, acaba facilitando que eles venham e que nós possamos ir. Mas mesmo enquanto eu estava na Delinch, que eu trabalhava com a parte de tráfico de pessoas, existiam muitos casos, Suíça, Estados Unidos. Eu já tive várias investigações com organismos internacionais participando nessa cooperação policial. Esse caso que houve da troca das malas, aí da pessoa de Goiânia, desse casal aí, a gente percebeu que realmente a polícia não foi nem no primeiro momento, os caras logo viram, não, realmente teve um problema agora, por que o outro país do outro lado, eu sei que é uma questão cultural também, né? Eu sei que é uma questão cultural, porque o brasileiro é muito rápido em algumas coisas, né?
Por que os caras demoraram tanto para absorver essa questão? Tem que envolver Ministério Público lá e papapá. Meu, que coisa... Porque primeiro a gente precisa ver qual que é o ordenamento jurídico do país de lá, né? E a cooperação jurídica, ela é demorada mesmo, né? A gente tem um projeto aqui que chama as instituições parceiras, porque quando eu falo de cooperação internacional, a gente não faz só para os casos investigados pela Polícia Federal, mas também para os casos investigados pela Polícia Civil. Então, a maioria sim, 100% decisão judicial. Então, nós convidamos juízes, promotores, procuradores, as instituições para um simpósio, né? Em Goiânia, a gente chama de Longa-Manos. E aí nós convidamos, os diretores vêm de Brasília e explicam as possibilidades de fusão vermelha, de fusão amarela, porque tem muitos casos humanitários, né, de identificação, não é só prisão. E aí tem duas vertentes, cooperação policial e judicial. A cooperação judicial, ela é mais demorada, porque tem que ser via ministério, isso no nosso ordenamento jurídico, e no de lá também. Então tem que seguir, sim, sobretudo para evitar nulidades futuras, né? Tem que seguir, sim, todo o trâmite jurídico. Mas, nesse caso, eles foram até bastante ágeis no sentido de que em 30 dias, né? Mas tem que seguir. Agora, a gente fala o seguinte, imagina se fosse outros países com pena de morte. Então, assim, é possível, por que não? Né? Singapura, aqueles lados lá, os caras, vou te falar, não tem... E aí o brasileiro tem menos voz ainda, né? Porque como que a Polícia Federal fica sabendo desse caso? Foi advogado delas que nos procurou. Mas você não pode acreditar, o que eu digo, o chega lá é uma vertente, é uma informação, um informe, né? Então precisa checar, porque quem é preso, todo mundo é inocente, você nunca viu um preso... Até o primeiro momento. Inocente. Então, chegou nos reportando um fato que precisava ser averiguado. E aí vai puxando, não era só essas duas, tinham mais. Então, e aí depois identificou-se que é um modus operandi, tanto que teve operação aí hoje. Você já ficou sabendo de algum caso parecido com esse, mas que fosse de um outro país para cá? Já aconteceu aqui? No Brasil, eu acho que no Brasil você resolveria mais rápido, daqui para lá. Já aconteceu isso? Não, ao contrário, não. Eu tenho conhecimento de casos de outros países, Portugal, outros países, mas não o contrário. É estrangeiro, mesmo porque o estrangeiro aqui ele tem direito mais do que, né, se brincar. Então, mas eu não conheço nenhum caso de estrangeiro que tenha sido preso no Brasil indevidamente, né? Doutora Marcela, eu queria que você... Olha como nós já conversamos o tempo da grade da TV, é brincadeira. Eu queria que você me falasse se eu deixei de te perguntar alguma coisa. Eu também queria deixar um recadinho. Como você comentou que tem 9 mulheres, eu te dou a liberdade, inclusive, até te peço isso, para você comunicar aos seus colegas superintendentes, que o meu canal está aberto, pode passar meu WhatsApp, porque o cartão de visita, por incrível que pareça, é o que mais sobe notícia da Polícia Federal, inclusive de São Paulo, do interior de São Paulo. Todo dia nós estamos subindo apreensões, porque o que acontece? Normalmente vai para a comunicação da Polícia Federal. E aquilo que você falou, às vezes a comunicação não anda junto. É uma diferença de geração, às vezes, sabe? E não anda. Isso é verdadeiro, não tem, sem crítica, é natural do ser humano. Time, né? A gente fala do time. Vai divulgar então, por exemplo, eu tenho muitos delegados. Eu tenho delegados que são diretores que mandam para mim, a pressão é agora. Às vezes eu recebo, para você ter uma ideia, eu recebo informação, release, foto, filme, 6h30 da manhã. Você acredita? E a gente já está passando para os caras, até os editores falam, pelo amor de Deus, a gente não aguenta os caras, porque toda hora prisão, e outra, informação de manhã. Às vezes a gente é o primeiro a subir em mídia, e aí já vou viralizando para esse pessoal. Mas às vezes o pessoal pode passar meu telefone, eu queria que você fizesse a ponte também para entrevistar outros superintendentes, ou inclusive mulheres, que é muito mais difícil, né? Nós tivemos muitos eventos recentemente do PF80. Então, em todo o país... São Paulo teve, inclusive São Paulo. Eu devo entrevistar o superintendente de São Paulo, agora eu já fiz o pedido, eu devo entrevistá-lo agora dia 3, em São Paulo, presencial. Sim, mulheres. Onde que nós temos hoje? Piauí, Aracaju, Rio Grande do Norte, o caso lá do presídio é uma superintendente mulher, Larissa. Minas trocou recentemente, mas são... Peraí, vamos lá. Aracaju, passa o contato para elas lá. Eu te mando. São 9 mulheres.
Pode passar. Com Para mim vai... Porque até nesse PF80, nós trouxemos vários canais de comunicação para participar, para entender, para que a população entenda quais são os trabalhos realizados pela Polícia Federal. Sobretudo no ano de eleição. Nós estamos no ano de eleição. Então, é só a Polícia Federal que investiga crime eleitoral? Não. Aonde não houver Polícia Federal, e aí o público comum não sabe muito assim, esses detalhes, né? Eu digo que não é da área, não é nem o público comum, que não é da área. Muito se confunde também PRF, PF, então eu acho que essa maior visibilidade das atribuições da instituição é uma exigência que a sociedade nos trouxe, mas que, de certa forma, robustece a importância e a transparência das atividades das instituições. Bom, quem está nos assistindo, o nosso conteúdo, quem saber um pouquinho dessa conversa, a doutora é importante, ela é um conteúdo bacana que ela vai falando, ela vai explicando, você não perde tempo para perguntar, né? E ela tem um currículo extenso que estará hospedado nos portais de notícia, logo mais ela vai receber, que é formação complementar, experiência profissional, informações adicionais, tem um monte de coisa. E eu vou fazer a última pergunta para você, doutora Marcela Rodrigues, e vou encerrar literalmente. Eu quero te agradecer, doutora Adriano, você que foi pronta. Isso para mim é o ponto da humildade, principalmente respeito ao cargo como jornalista que você domina hoje, e a tua experiência profissional, porque é uma corregedora também. E eu vou te fazer a última pergunta. Eu queria perguntar para Marcelo, para quem você entrega o seu cartão de visita? Bom, a instituição ela é incrível e tem muitos colegas, né? Mas eu vou prestigiar as mulheres. E certamente alguma mulher que você repute como representatividade para que possa trazer essa questão que eu te disse da audiência pública, da invisibilidade das mulheres, que também é um dos objetivos de desenvolvimento sustentável, o 5, né? De igualdade de gênero da Agenda 2030. Então, é uma pauta que tem sido cada vez outra questão importantíssima, que nós nem deu tempo de falar, a questão da aposentadoria das mulheres, que antes era diferenciada e que atualmente não. A mulher e o homem na polícia, ela aposenta com a mesma idade. Então, é algo que a gente tem... E isso só vai ser transformado a partir do quê? Da maior participação feminina na polícia. Porque se nós temos 18% de mulheres, você acha que a maioria vai querer que seja igual ou que seja diferente, né? Então... como é antigamente, qualquer aposentadoria, a mulher aposenta antes, por quê? Porque ela é mais frágil? Que ela é incapaz? Não, pelo acúmulo de atribuições, na verdade. Acredito. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que existem algumas situações que tem que ser deliberadas, tem que entender por quê, né? E você me contou uma novidade, 9 superintendentes, é muito importante essa quebra de paradigma para uma... diretoras, a corregedora geral e a diretora da Academia de Polícia Federal, que é essa porta de entrada na Polícia Federal, os cursos de formação. Imagina, uma quebra de... É sensacional isso daí. Bom, doutora... Eu acho que a mulher, ela traz um novo olhar, né? Um olhar de gestão, um olhar mais humanizado. Isso aí. Certamente, junto com os homens, é uma equipe. A maioria das decisões são tomadas todas em equipe, mas traz um novo olhar. Então, eu reputo válido e prestigio as mulheres. Eu quero agradecer o Grupo Tati de Comunicação, suas multiplataformas, cartão de visita News R7, Rede Brasil Televisão, o TH+, o Correio do Papagaio Sul de Minas, e outros portais que a doutora vai ficar impressionada na hora que sair aí. E outra também, assistam a nossa entrevista também logo mais, estará no cartão de visita News no YouTube. Doutora, muito obrigado pela sua elegância. Obrigado pelo seu prestígio, tá? Espero que... E outra, parabéns por trabalhar nessa grande grife aí que está fazendo a diferença, está ajudando a somar, né, com as investigações, com todas as polícias no Brasil aí. Muito obrigado. Muito obrigada, Zacarias. Fica com Deus. Muito obrigado. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Ter um banco na palma da mão é ter mais praticidade, é ser Digimais. Pagamentos, transferências, Pix, cartão de crédito, tudo pelo app. Faça mais por você. Banco Digimais, um banco para todos. Após o sucesso do Residencial Guaporé 1, a construtora Pereira Alvim apresenta seu mais novo empreendimento em Matão.
Residencial Guaporé 2. São lotes a partir de 360 metros quadrados em um residencial fechado, de altíssimo padrão e pagamento facilitado direto com a construtora. Ideal para você investir ou construir a casa dos seus sonhos. Viva com sua família no ponto mais valorizado da cidade. Com conforto, tranquilidade e completa harmonia com a natureza. Plantão de vendas no local. Ligue 0800 942 5151 e saiba mais. Residencial Guaporé 2. Seu bem viver começa aqui. Pereira Alvim. Sonhamos mais, construímos mais. Precisa fazer mais pelo seu negócio? A Socred Mais é o parceiro certo para ajudar as pequenas empresas. Tudo de forma rápida e simples. Quer fortalecer o caixa? Peça seu microcrédito direto pelo aplicativo. Você também pode antecipar recebíveis. E ainda tem a linha especial de capital de giro para quem é MEI. Para ser grande, tenha um parceiro que faça mais por você. Socred Mais. Baixe o app agora. Informação de qualidade. Jornalismo profissional. Entrevistas exclusivas. Cartão de Visita News. Apoio. Grupo Tati de Comunicação e suas plataformas.